de chegar. Tu és quem me guia, creia. Quem me guia. Se a tempestade me alcançar, se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. meu abrigo. Se o mar me submergir, o mar me submergir, a tua mão me traz à tona, pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, levante as mãos e cante, o Deus da minha salvação. O Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão. És o meu dono, minha paixão. Minha canção. E o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Nós reconhecemos que sem a Tua direção, sem a Tua orientação, nós não conseguimos alcançar o sucesso, não conseguimos alcançar a prosperidade que advém da fé. Sem a Tua direção, nós ficamos como aquela pessoa tentando sair de uma areia movediça, e quanto mais ela força faz para sair, mais ela afunda. Quanto mais força ela coloca para sair, mais ela está descendo, mais ela está atolando, afundando. E é assim que muitas pessoas se encontram na vida financeira. Pessoas que estão colocando toda a sua força, toda a sua expertise, toda a sua sabedoria, mas ela não está conseguindo sair do lugar. Pelo contrário, ela está atolando em dívidas, ela está afundando, ela está descendo num abismo, e ela precisa do teu socorro, ela precisa da tua ajuda. Aqui, meu Deus, nós estamos reunidos na tua presença, porque necessitamos da tua intervenção para tirar essa empresa da lama, para tirar essa criatura, essa pessoa que está atolado em dívidas, para tirar essa pessoa desse lamaçal, desse fundo de poço. Só a tua poderosa mão, só o Senhor para fazer isso, meu Deus. Então venha socorrer essas pessoas, venha, meu Deus, manifestar o teu poder de tal maneira que aconteça uma transformação na vida econômica, uma transformação na vida profissional, na vida empresarial dessas pessoas, que desde já o espírito da miséria seja amarrado, que o espírito da pobreza seja acorrentado, que o espírito da miséria seja banido da vida dessa pessoa. Nós não aceitamos a miséria, nós não aceitamos crer no Deus da prosperidade, na palavra que promete riquezas, vida abundante, e viver o fracasso, e viver a derrota, e viver de migalhas, e viver contando moedas. Nós não aceitamos isso. Oh, meu Deus, abra os céus e derrama a prosperidade que está prometida na tua palavra. Nesse momento, tem aqui pessoas clamando, tem pessoas suplicando,
porque ela necessita da tua intervenção, ela precisa do teu socorro. Então venha socorrer esse empresário, microempresário, profissional liberal, autônomo, essa pessoa que está desempregada ou empregada que seja, mas tem visão de ser cabeça. Venha, meu Deus, dá a essas pessoas espírito empreendedor. Venha dar a essas pessoas coragem, ousadia, intrepidez, determinação. Venha, meu Deus, mudar a história dessas pessoas. Venha transformar mente e coração. Venha transformar os pensamentos. Venha remover da mente, do corpo, da alma dessa pessoa os pensamentos derrotistas. Venha remover o medo. Remova da vida dessa pessoa o espírito miserável, o espírito da miséria que vem atuando direta ou indiretamente, porque tem gente aqui que ela tem dinheiro para receber e não recebe, ela tem contratos para fechar e não fecha, só falta uma assinatura e essa assinatura não chega. Tem pessoas aqui, meu Deus, que ela tem tudo para arrebentar e ela não consegue arrebentar. Tem pessoas aqui, meu Deus, que ela já perdeu tudo ou está perdendo, e outras que nunca perderam porque nunca tiveram, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos. Então abra o entendimento dessas pessoas, abra a visão dessas pessoas, dê a essas pessoas coragem, ousadia, intrepidez, determinação, para que ela possa avançar, para que ela possa vencer, para que ela possa crescer. Ah, meu Deus, venha neste momento tomar a dianteira na vida dessas pessoas. Que o Senhor, meu Pai, possa ser o diretor da vida dessas pessoas. Que o Senhor possa ser o diretor da empresa, dos negócios, das finanças. Que o Senhor venha ser o sócio majoritário dessa pessoa. Que ela não tome nenhuma decisão sem te consultar. Que ela possa de fato ter o Senhor como o mentor da vida dela, dos negócios dela. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, enquanto nós estamos aqui reunidos, dê ordem aos teus anjos para trazer as respostas que essa pessoa necessita. Dê ordem aos teus anjos para trazer a vitória, a prosperidade para as mãos dessas pessoas. O Senhor é especialista em tirar o pobre do pó e fazer ele se assentar ao lado dos príncipes. O Senhor é especialista em pegar aquela empresa, aquela pessoa falida, aquela pessoa que estava desacreditada, aquela pessoa que estava vivendo o avesso dos seus sonhos. E o Senhor é especialista em tirar essa pessoa de último e colocá-la em primeiro lugar. O Senhor é revolucionário. Então tem pessoas aqui que, se o Senhor melhorar a vida dela, ela vai continuar com uma vida ruim, porque ela está numa situação desesperadora. Ela não precisa de uma melhora, ela precisa de uma revolução. Ela precisa que haja a tua intervenção para que algo sobrenatural aconteça. Que o Senhor possa abrir uma porta grande e oportuna. Que o Senhor possa criar uma oportunidade, trazer para essa pessoa uma oportunidade tal que vai mudar a condição dela, que vai mudar a situação dela. Ah, meu Deus, um toque do teu poder nessa empresa, um toque do teu poder nas finanças, um toque do teu poder na vida financeira dessa pessoa, revoluciona. Então toca, meu Deus, toca, meu Pai, e levanta o caído, fortalece o fraco,
Liberta essa pessoa dessas algemas, desses grilhões, dessas correntes, da miséria, das dívidas, do fracasso, da humilhação, da vergonha. Venha, meu Deus, operar agora, nessa noite, nesse momento, coisas extraordinárias, magníficas, que quem olhar para ela, que quem vê a vida dessa pessoa, com um toque da tua mão, ficará de queixo caído, porque o que o Senhor faz é extraordinário, o que o Senhor faz é fantástico, é maravilhoso, o que o Senhor faz é algo exorbitante. Então faça, meu Deus, de maneira que o teu nome seja exaltado, de maneira que o teu nome seja glorificado. É o que nós determinamos, que o teu poder, que a tua luz, que a tua glória se manifeste na vida dessas pessoas. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga assim: meu Deus, abra o meu entendimento, fala comigo, desperta a minha fé, para que eu possa alcançar, através da tua palavra, as riquezas, os tesouros, as promessas que estão contidas na tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga assim seja. Amém. Amém? Podem sentar, por gentileza. Eu quero ser bem direto com respeito à palavra da fé. 45 de Marcos 6. O título é: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia as multidões, ou a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Preste atenção aqui, eu já volto ali para continuar. Jesus despede os discípulos e fala assim para os discípulos: entra no barco, atravessa o mar. Atravessa o mar. Esse mesmo mar que é o lago de Genezaré, mar da Galileia, esse mesmo mar tem 24 quilômetros mais ou menos, por isso que chamam às vezes de lago. Jesus diz para eles, os 12, entra no barco e pode ir, que eu vou ficar para despedir a multidão. À tarde, vamos ver os períodos aí. À tarde, Jesus está no monte orando. O barco já está no meio do mar. Eles já estavam remando há um bom tempo. Vamos pensar que esse barco seja a sua empresa. Vamos imaginar que esse barco seja a sua vida. Que esse barco seja os seus negócios. Que você está remando não é de hoje. Que você está colocando toda a força, que você está trabalhando, que você está lutando, que você está investindo, você está comprando, você está pagando, você está vivendo disso. A Bíblia vai dizer aqui que, ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele, Jesus, sozinho em terra. E aí esse versículo 48 que é extraordinário. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Deixa o versículo 48 de novo aí. Jesus viu à tarde o barco no meio do mar. Aí a Bíblia vai dizer que vendo eles em dificuldade para remar, Jesus viu que horas?
à tarde. Eles estavam no meio do mar à tarde. Jesus viu que eles estavam em dificuldade para remar, porque o vento era contrário. Jesus só foi passar por eles 3 da manhã, na 4ª vigília da madrugada, na 4ª vigília da noite. E aí diz assim, e queria entrar no barco, andando por sobre o mar, e queria entrar no barco, está escrito isso? Jesus veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria entrar no barco. Não, ele queria tomar-lhes a dianteira. Jesus, o barco está ali, onde está a mesa. Jesus estava passando do lado deles. Tudo bem? Tchau, um beijo, estou indo, a gente se encontra lá. O que eu quero que você entenda com isso? Será que Jesus não está vendo a sua dificuldade? Jesus estava vendo à tarde a dificuldade deles de remar, porque o vento era contrário. O que está acontecendo hoje, mês de março, 2021, plena pandemia, tudo fechando, abre, fecha, tudo instável, oscilando, igual as ondas do mar. Ora, a pessoa está acreditando, daqui a pouco não está acreditando mais, porque está tudo instável. Jesus está vendo a sua dificuldade. Jesus está vendo a sua luta, porque o vento é contrário. Jesus está vendo o seu esforço, porque o vento é contrário. Jesus está vendo que você está no meio do mar. Jesus está vendo que você está remando, e colocando força e força, mas não sai do lugar. E nem por isso Jesus vai até o barco. E nem por isso Jesus foi até eles. Mesmo Jesus vendo o esforço deles, mesmo Jesus vendo a dificuldade deles, Jesus não foi até eles. Aí grava uma frase: Jesus não vai entrar na sua história, na sua empresa, nos seus negócios, pela sua necessidade. Jesus não vai até você por conta da sua necessidade. Jesus não vai até você porque você está em dificuldade. Jesus não vai aparecer na sua vida só porque você está em dificuldade. Jesus não vai mudar a sua vida, ou não vai aparecer ou entrar na sua vida só porque você está chorando no meio do mar, cansado, sofrendo, gemendo, porque o vento é contrário. Jesus não vai até você simplesmente porque o vento é contrário. Jesus não entra na minha vida, na minha história, pela minha necessidade. A Bíblia vai dizer que Jesus, na madrugada, vai andando sobre o mar. Aquilo que está sendo difícil, aquilo que está sendo ruim, aquilo que está te vencendo, Jesus faz de tapete. Jesus está mostrando para a gente que justamente aquilo que não está conseguindo deixar você avançar, que não está conseguindo deixar você chegar do outro lado, ele pisa, ele faz de tapete. E aí, Jesus faz menção de passar por eles. Jesus não foi para entrar no barco, Jesus não foi para ajudá-los, mas quando eles veem o vulto de Jesus, porque está na madrugada, a Bíblia diz que eles ficaram com medo e pensaram que era um fantasma. No 49 diz, eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Eles ficaram com medo, eles ficaram apavorados com aquilo ou com aquele que seria a salvação deles. Eles tiveram medo daquele que iria socorrê-los. A Bíblia vai dizer que Jesus estava passando do lado, e porque eles gritaram, clamaram, eles na hora espantaram, acharam que era um fantasma, porque eles clamaram, gritaram, numa outra versão vai dizer clamaram, Jesus parou. E Jesus se identificou, ei, sou eu, não temas. Jesus só vai parar para entrar no seu barco, na sua empresa, nas suas finanças, nos seus negócios, porque você clamou,
porque você está clamando, porque você está chamando a atenção dele. Mas às vezes, Jesus, quando ele chega, ao invés de você logo identificar que é ele, falar, graças a Deus, eu não vi a hora do Senhor chegar, eu não vi a hora do Senhor aparecer, porque a gente não sai do lugar. Ao invés da gente identificar logo que é Deus, às vezes a primeira impressão a gente acha que é um fantasma, acha que vai nos engolir, acha que a situação vai piorar quando Jesus chega. A gente às vezes tem medo. Como assim, bispo? Você chega aqui endividado, desempregado, falido. Você chega aqui numa situação de aperto. E aí você chega aqui nessa conferência econômica querendo uma solução, querendo um milagre, querendo uma resposta. E aí eu vou dizer para você, faz um voto que a sua vida vai mudar. Você pensa que é um fantasma. Faz um propósito, faz um voto de ser fiel. Seja fiel, faz um voto com Deus que Ele vai te tirar dessa. Aí você diz, como? Como? É um fantasma. Vai piorar. Eu achei que eu ia lá e a minha vida fosse mudar. Eu chego lá. Estou devendo 1 milhão, estou devendo 2 milhões. Estou quebrado financeiramente. E ele ainda diz que eu tenho que pegar um envelope e dar. Se eu não estou tendo nem para mim. Ela logo, a princípio, ela consegue, ela pensa, ela identifica, ou a primeira impressão é que essa maneira, essa forma de ser dizimista, de fazer voto, etc., etc., ela pensa que é para prejudicá-la. Ela pensa que é para tirar o pouquinho que ela tem. Ela não enxerga que é Jesus entrando no barco, que é Deus entrando na vida dela, na história dela. Ela não vê com esses olhos. Alguns demoram um pouco mais até enxergar que não é um fantasma, e aí decide obedecer, decide ser fiel, e Deus entra no barco. Outros, a princípio, reconhecem logo que é Jesus e dizem, é isso que eu tenho que fazer, então eu vou fazer. É isso que eu tenho que fazer, tenho que ser fiel, tenho que obedecer. Então eu vou fazer, porque as outras coisas eu já fiz e não funcionou. Do meu jeito eu já fiz, não deu certo. Com o meu braço eu já fiz e não andou. Então já que é para fazer, eu vou fazer. E aí eu entro naquela frase que eu sempre repito, se você só vai saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você obedecer. Você só vai saber se a gente quer te roubar ou fazer você vencer, crescer, se você obedecer. Então quanto mais rápido você obedece, mais rápido Deus se manifesta. E aí nessa de Jesus se identificar e falar, sou eu, Pedro disse, se és tu, manda ter contigo. E Jesus nem pregou, nem explicou, nem falou para ele da dificuldade. Jesus disse, vem. E a Bíblia vai dizer que Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas também. O que Jesus está mostrando para a gente? Que no meio da tempestade, que no meio da escuridão, porque estava de madrugada, o vento contrário, tudo dando errado, você pode pisar naquilo que estava te vencendo. Não é só ele, não. Jesus mostrou com essa atitude de Pedro, ou coragem de Pedro, ousadia de Pedro, que nós podemos, no meio da escuridão, da tempestade, numa situação que hoje você está vivendo, que você não vê saída, solução, por nenhum lado que você está olhando, Jesus está dizendo, se você olhou para a esquerda, não tem saída, para a direita não tem saída. Você olhou para frente, você não está vendo solução. Para trás também não tem mais como voltar. Você olhou para o céu, você não está vendo nem Deus te socorrer. Ele está dizendo, então pula do barco e começa a andar, que você vai andar sobre as águas. Você vai sair dessa situação. E aí Pedro começa a andar sobre as águas. E num dado momento a Bíblia vai dizer que Pedro, reparando a força do vento, o tamanho das ondas, ele para de olhar para Jesus, ele repara a força do vento, que ele já estava reparando desde quando eles começaram a remar. Ele já estava vendo que o vento era contrário, mas ele vai reparar, ele vai parar exatamente para cair em si, para ver o tamanho da onda, a força do vento, na hora que ele está andando sobre as águas. Aí a Bíblia vai dizer que ele teve medo. E quando você tem medo, você tem dúvida. E quando você tem dúvida, você não tem fé. E ele afunda do lado de Jesus.
Ele andando sobre as águas, ele deixou o medo prevalecer e afundou. Aí nós temos empresas, empresários também, que começaram a andar sobre as águas, começaram a andar no sobrenatural, começou a acontecer o sobrenatural, e num dado momento ela deixa de olhar para Jesus, ela deixa de ser fiel a Jesus, e porque ela tem medo de devolver um dízimo, que era um pouco maior, porque ela teve medo de fazer um voto, que agora é um pouco maior o valor, porque agora exige mais, porque antes, para ela dar quando não era tão grande, não era lá aquelas coisas, ela era fácil. Mas agora o voto dela passou para 10. E ela teve medo justamente na hora que era para ela confiar. Ela teve dúvida na hora que era para ela confiar. Ela afunda do lado de Jesus. Mesmo dentro da igreja. Mesmo andando até agora há pouco nas águas. Mesmo até agora há pouco dando tudo certo. E quando ele afunda e clama mais uma vez, a Bíblia vai dizer que Jesus pega ele pela mão e Jesus diz assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? E coloca ele no barco. Já faz ele voltar para o barco. Mas aí eu fico pensando, se Jesus chamou aquele que andou sobre as águas de homem de pequena fé, o que Jesus diria para quem nem do barco saiu? Se para aquele que andou sobre as águas, Jesus está chamando de homem de pequena fé, o que Jesus vai dizer para os 11 que nem do barco eles saíram? Aí amanhã você vai dizer assim, mas Pedro afundou, mas andou. Pedro afundou, mas ele andou. E você que nem andou? E você que nem do barco saiu? Mas Pedro afundou, mas ele andou. E a pior sensação que uma pessoa pode ter é de colocar a cabeça no travesseiro e falar: e se eu tivesse andado? E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse saído do barco também? Eu também teria andado. Eu também teria conseguido. Mas eu nem tentei. Então, se eu errar porque eu tentei, eu posso errar. Pode dar errado, mas eu tentei. Agora, se eu não tentar, eu já errei. Isso que eu quero que você entenda. Há muitos anos atrás, quando ainda tinha aquele repórter policial, Gil Gomes, lá em São Paulo, sabe o que aconteceu? Saiu até na televisão. Teve um rapaz que ele saiu de uma igreja, que o pastor tinha pregado o seguinte, que aquele que crê em Jesus, Jesus falou, vai fazer as obras que eu faço e outras maiores. Esse rapaz sai da reunião, ele passa perto de um velório, sabe o que ele faz? Ele chega lá no caixão, manda todo mundo sair, ele puxa o véu do caixão e fala para o morto: levanta, levanta e anda, levanta e anda. E o morto não andou, não levantou e não andou. Chamaram a polícia, prenderam o rapaz, chamaram o pastor do rapaz, o pastor do rapaz ligou já para o advogado e para outro advogado, e ligou para um psiquiatra. Vamos dar um jeito de falar que ele está com problema psiquiátrico, que onde já se viu, porque ele falou que ouviu o pastor falando, pregando, que Jesus disse que faria obras maiores, e por isso ele foi fazer isso e tal. Enfim, o pastor tentou ali, de alguma maneira, se esquivar de tudo, mas que a culpa também não era do pastor, eu sei disso. Mas o que eu quero que você entenda? E se o rapaz tivesse andado? E se o morto tivesse levantado? O pastor ia chegar e falar assim: ó, eu que ensinei. Da minha igreja. Se o morto levanta, o pastor ia chegar: ei, meu filho na fé. Esse é o meu filho na fé. Sim ou não? Eu que ensinei essa fé. Mas como deu errado, como afundou, filho feio não tem pai. Eu nem conheço. Sim ou não? Bispo, Pedro afundou, mas ele andou. E você que nem saiu do barco? E você que nem saiu do barco? O que Jesus está nos dizendo agora? Está dizendo: sai do barco, confia. O sair do barco é confiar. O sair do barco não é abandonar o barco, é confiar.
É você se lançar numa fé que a razão diz que não é para fazer. Como que eu vou agora fazer um voto com Deus de dar 100, de dar 1000, de dar isso, de dar aquilo, se eu estou cheio de dívidas para pagar? Se o vento é contrário, porque nem a empresa está aberta, nem o comércio está aberto, o vento é contrário. Mas é aí que eu quero que você entenda, você sair do barco quando está tudo a favor é fácil. Você usar a fé na hora que está tudo ao seu favor, não é fé. Aí não é fé. Te ajudar, depois que deu certo, aí não vai ser te ajudar, aí vai ser querer tirar proveito. Quero ver te ajudar na hora que está dando errado. Que eu já preguei um dia sobre isso aqui com o Gideão, quando ele estava indo atrás dos que fugiram, e ele parou numa aldeia e disse assim: dá pão para os meus homens, que a gente vai matar Zeba e Zalmuna, vai matar os outros midianitas que fugiram. E os homens da aldeia disseram: não, você nem matou. Quem é você para vencer eles? A gente não vai dar pão para vocês, não. Gideão falou: tá bom, eu vou matar eles. Na volta eu vou dar uma surra de espinho em vocês. Não era para esses homens falar: não, vamos juntos, vamos vencer. Está aqui o pão, vamos embora. Mas na volta, quando ele volta com a vitória, agora dar pão quando está com a vitória, ajudar quando está com a vitória é fácil. Então, Jesus hoje está dizendo para todos nós o seguinte: você pode andar, você pode pisar naquilo que está te colocando medo, você pode ter domínio sobre aquilo que hoje está te amedrontando. É só você olhar para Ele, não para a força do vento e nem para o tamanho das ondas. Se você ficar vendo noticiário, se você ficar vendo o que estão dizendo, você vai afundar. Se você ficar se fiando no que dizem, você vai afundar. Mas se você se apoiar nisso aqui, na fé, na palavra, na fidelidade, na obediência, você vai andar sobre as águas. E um detalhe: Jesus, quando estava passando por eles, era de madrugada, um horário que ninguém nem imaginava. Jesus está passando agora na sua empresa, passando agora no seu escritório, passando agora na sua casa. Jesus está passando agora na sua vida. Passando. Ele vai entrar se você clamar. Ele vai parar e entrar se você chamar a atenção dele. Jesus é educado. Ele espera ser chamado. Ele diz: eis que estou à porta e bato. No caminho de Emaús, Jesus já tinha ressuscitado, era no domingo da ressurreição. Jesus foi andando com 2 discípulos no caminho de Emaús, conversando, 11 quilômetros até chegar em Emaús. Quando chega lá na casa deles, a Bíblia diz assim: Jesus faz menção de ir embora. Aí eles chamam Jesus: não, entra com a gente, vamos comer. Andou tudo isso. Aí na hora de comer, que eles comem o pão, a Bíblia diz que cai dos olhos umas escamas, e aí eles vão enxergar e vão reconhecer que é Jesus. Mas aí Jesus desaparece. E eles andaram 11 quilômetros com Jesus e não reconheciam que era Jesus. Tem gente que está andando com Jesus. Jesus está com ela, mas ela não reconhece e não aproveita. Você imagina se hoje o dia inteiro Jesus estivesse junto com você, lá na sua empresa, no seu escritório, no seu trabalho, sentado junto com você, o dia inteiro hoje. E aí chegasse agora, você falasse assim: caramba, era Jesus que estava o dia inteiro comigo e eu nem aproveitei. E eu nem vi que comigo, do meu lado, estava a bênção, a própria bênção, e eu não aproveitei. Nem dei importância. E quem diz que Ele não esteve hoje com você? E quem pode aqui agora garantir que Ele não esteve hoje com você?
e te orientando. Ele foi conversando com os 2 discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia diz acerca dos últimos acontecimentos. Eles conversaram. E os rapazes falavam para ele assim, não, porque falaram que Jesus ia ressuscitar, mas hoje já é o 3º dia. Olha só, já é o 3º dia. E ele ainda nem apareceu, nem ressuscitou. E Jesus estava ali já. E eles não reconheciam. Rapaz, falaram isso, falaram. E Jesus conversando com eles. É igual, eu estava aqui um dia, aqui na porta, aqui, aí um senhorzinho chegou e falou assim, aqui que é a igreja do Formigone? Eu falei, eu sei que é de Jesus, mas acho que é ele que está aqui, tomando conta da igreja. Rapaz, eu fui ali um dia, ali na catedral, ali, quando ele estava ali, e ele falou uma coisa lá na reunião que eu não gostei muito e tal. Aí não voltei, eu falei, que isso, senhor? Falou, falou. O Formigone falou, falou. Mas de repente ele não falou, ou o jeito que ele falou, não foi que o senhor pegou meio bonde andando. Não, eu entendi, mas não gostei muito. Falei, mas o senhor deve falar com ele, o senhor deve procurar ele e contar para ele, para não ficar essa má impressão, ele vai orientar o senhor. Aí eu vou vir aqui um dia para conversar com ele, se o senhor quiser, eu marco um dia para o senhor vir, falar com ele, o senhor sabe que é meio difícil, né, de falar com ele, de atendimento. O senhor marco. E qual é o nome do senhor? Eu falei, meu nome é Formigone. Aí ele parou assim e falou assim, é o Formigone? Eu falei, sou eu, senhor. Não era bem assim que eu estava falando. É que eu não reconheci o senhor, que eu via de longe, né, quando estava na catedral, era muito longe. É que eu falei que o senhor falou uma coisa. Não, o senhor pode ficar à vontade. Pode falar, mas você vê, ele estava falando comigo. E não sabia que era eu. Quantas vezes Jesus está com você e você não consegue ver que é Ele que está ali do teu lado? E Ele está ali para te dar a solução. Mas você não falou com Ele. Você não consultou Ele. Coloca Ele como sócio majoritário. Não toma nenhuma atitude, nenhuma decisão sem falar com Ele. Se Ele é o sócio majoritário, você tem que pedir a permissão dEle. Mas hoje você trabalhou o dia inteiro e nem falou com o seu sócio. Hoje você tomou algumas decisões, nem perguntou. E o sócio estava na cadeira do lado. O majoritário. Majoritário significa que a maior parte é dele. É ele que assina. Majoritário significa que ele é mais que você. É ele que decide. A última palavra é dele. E você não fala com ele. Aí dá errado. Aí afunda. Do lado dele. Ele está do lado. Afunda. Coloca ele como sócio majoritário. Sai do barco. Confia. Você vai andar sobre o que está te amedrontando. Amém? Fique em pé, por favor. Vamos começar a pular do barco. Vamos pular do barco. Como? Você vai pegar agora a sua oferta. Você vai pegar agora o seu pão. Você vai pegar agora o seu sustento. Você vai pegar agora o que você não poderia. Não é dar o que pode, não. É o que não pode. O que eu não posso dar? O que eu não poderia dar? Qual o valor de oferta que eu não poderia dar? É essa daí que você vai dar. Ou em dinheiro, ou em cheque, ou vai passar o cartão. É esse aí que você vai dar. Para um é 1.000, para outro é R$100, para outro é 50, para outro é 10.000. Você vai pegar seu dízimo, você vai pegar a sua oferta, você vai pegar exatamente aquilo que você não poderia dar. E você vai dar. Se tiver que passar o cartão, você vai passar o cartão aqui, ó. Fica aqui, Ana Cláudia, com a maquininha aqui. Porque alguém vai ter que ficar com a maquininha. Ou então você vai segurar o alforje, alguém vai ficar com a maquininha. Se você tem dízimo, tem voto para entregar, compromissos com Deus, coloca aqui e já pega a sua melhor oferta, ou o seu tudo, e coloca aqui também na sacola. Pula do barco, que você vai andar sobre as águas. Amém? Pula, que aí anda. Não adianta ficar botando só a pontinha do dedão, não. Para ver se a água está fria, não.
Tem que pular. Feche os olhos. Coloque as mãos no coração. Se o sol se pôr e a noite chegar. Se o sol se pôr e a noite chegar. Tu és Quem me guia. Quem me guia. Se a tempestade me alcançar. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz a toda pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. O Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor possa agora, nesse momento, mais do que operar o milagre, porque isso o Senhor faz, o operar o milagre, o fazer o milagre, o Senhor faz quando nós pulamos do barco, quando nós confiamos, quando nós nos colocamos na Tua dependência. Mais do que o milagre, mais do que honrar, mais do que abrir caminhos, abra a visão dessas pessoas. Dê a essa pessoa coragem, ousadia, força. Dê a essa pessoa direção, sabedoria. Dê a essa pessoa espírito empreendedor, para ela administrar, empreender, para ela ter criação, sabedoria para vender, para comprar, para negociar. Meu Deus, que o Senhor possa agora levantar aqui, fazer nascer homens e mulheres de sucesso. Que o Senhor possa fazer nascer aqui empresas, negócios que vão de fato chamar a atenção, meu Deus, até dos incrédulos, chamar a atenção daqueles que se dizem grandes hoje, porque é isso que o Senhor faz. Quando o Senhor coloca a mão na vida de uma pessoa, o Senhor revoluciona, tira essa pessoa de último e faz ele ser o primeiro. O Senhor tira essa pessoa da vergonha, do anonimato, da humilhação e honra. O Senhor tira essa pessoa de uma situação vexatória, de estar faltando tudo, e ela terá dinheiro sobrando, clientes sobrando, contratos sobrando. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que pensamos. Então aqui agora, meu Deus, levanta empresários, levanta pessoas que na vida profissional, empresarial, ela faz do Senhor o seu sócio majoritário, ela confia em Ti, ela depende do Senhor, ela se direciona ao Senhor, meu Deus, para tomar as decisões necessárias. Então, em o nome de Jesus, meu Pai, muda a história dessas pessoas, muda a vida dessas pessoas, abra o caminho que está fechado, faz ela andar sobre o mar se for preciso, mas tira essa pessoa da situação que ela está vivendo, tira essa pessoa da humilhação que ela está vivendo. Chega de derrota, de fracasso, chega de vergonha, e o espírito da miséria caia por terra, o espírito da pobreza seja destruído, o espírito da miséria seja amarrado em o nome de Jesus. E meu Deus, que essa pessoa tenha olhos só para a Tua palavra, que ela não venha se desviar olhando para a força do vento, nem para o tamanho das ondas, que ela não fique olhando para o tamanho da dívida, da dificuldade ou da situação,
Porque se ela estiver olhando para o Senhor, ela vai vencer a força do vento, ela vai vencer o tamanho da onda. Se ela estiver olhando para o Senhor, ela vai chegar do outro lado, ela vai atravessar esse mar, ela vai atravessar essa tempestade. Ah, meu Deus, assim como o Senhor foi andando sobre as águas, e o Senhor entrou naquele barco, entra na história dessas pessoas, entra na vida desses que estão te clamando, que estão te suplicando, entra e muda a situação dessas pessoas. É o que nós determinamos. Com as mãos no seu coração, feche os seus olhos, só pensa na sua profissão, na sua empresa, no seu trabalho. Se está desempregado, pensa na sua casa, nos seus filhos, porque Jesus está chegando. Não é um fantasma não, é Ele. Jesus está chegando. E é bom você estar bem à porta, esperando. É bom você estar de plantão. É bom você estar aí em espírito, clamando. Em espírito você está dizendo: vem Jesus, vem Jesus, entra Jesus. E Ele entra na sua vida. Ele entra no seu barco. Ele entra na sua história. Pode acalmar, pode ficar tranquilo, porque Ele já chegou. E agora que Ele chegou, não afunda mais. Agora que Ele chegou, já era. É só você continuar remando. Vai remando. Não para de remar não. Vento é contrário, continua remando. Está difícil, continua remando. Está pesado, continua remando. Quando clarear o dia, você já vai estar encostando já na areia. Essa escuridão vai acabar daqui a pouco. O dia vai clarear. A luz está chegando. Abençoa essas pessoas, meu Pai. Seja com essas pessoas, meu Deus. Honra aqueles que estão te honrando. Essa pessoa, meu Deus, ela tem um voto de ser fiel a Ti. Ela está sendo dizimista, ela está sendo ofertante, ela está te honrando, mesmo com vento contrário. Mesmo na dificuldade, ela está te obedecendo. Então dá a recompensa da fé dela. Dá a recompensa dessa pessoa. Sejam abençoados. Sê tu a própria bênção. Hoje você pode estar chorando, hoje você pode estar aflito, mas daqui a pouco você vai estar rindo, daqui a pouco você vai estar desfrutando. E a pior coisa que tem é você estar nesse barco e até chegar do outro lado, mas chegar não tendo nada que contar, não tendo história para contar. E outra coisa é você chegar do outro lado tendo história para contar. Porque se alguém está enfrentando uma guerra, uma tempestade, uma luta, o barco está quase afundando, balançando, lutas, dificuldades, tribulações, mas quando você chegar do outro lado, você vai ter história para contar, você vai ter testemunho para contar, você vai ter experiência para contar, e aí o sabor da vitória é muito melhor. O sabor da vitória é muito melhor quando você tem história para contar. E Deus está preparando a sua história.
Por isso tem horas que ele está vendo a sua dificuldade, tem horas que ele está vendo que o vento é contrário, ele está vendo toda a sua força, todo o seu esforço, e ele está só vendo, ele está só observando. O controle está na mão dele, pode ficar tranquilo, não vai afundar não. Ele está controlando. Está tudo no controle dele. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor de mel. Eu nunca vi o escolhido sem resposta. Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido, creia. Você é um escolhido. E a tua história não acaba aqui. A história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu para vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu, hein? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vem você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor